Gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos dar continuidade na leitura da Bíblia. Nós vamos ler 1, 2 e 3 da segunda carta de Pedro. São só 3 capítulos, tá bom? Então vamos ler 1, 2 e 3 de segundo Pedro. Segunda carta de Pedro. Antes, vamos orar comigo? Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez para ler a Bíblia, Pai. E peço ao Senhor perdão por tudo que fiz de errado e pedir a sua misericórdia, Senhor, para contigo, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Cuide de nós, porque precisamos do Senhor o tempo todo. Nos abençoe, nos proteja, nos dê entendimento, sabedoria. Abençoe e proteja a todos que estão vendo, ouvindo esse vídeo, Senhor. Cuida dos familiares dessas pessoas, dos nossos familiares, amigos, irmãos e irmãs e pastores. Que o Senhor abençoe a cada um, dê força, coragem, para que possa continuar no teu caminho, Senhor. Ajude-nos. E também te peço, Pai, por todos que estão afastados da igreja, Pai, da tua igreja. Senhor, traga de volta essas ovelhinhas perdidas, Senhor. Cuide-as. Pegue-as de volta, Pai, porque só o Senhor pode fazer isso, Senhor. E te peço que o Senhor abençoe e proteja cada um de nós. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, gente. Nós vamos para o capítulo 1, segundo Pedro. Deixa eu só virar aqui que eu tô com calor. Que vem a saudação, né, de Pedro primeiro. Vem aqui Simão Pedro se identifica como servo e apóstolo de Jesus Cristo. Diz que escreve a pessoas que receberam uma fé tão preciosa como a nossa. E conclui a saudação com uma oração em favor dos seus leitores. Vamos à leitura. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus e nosso Senhor O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar à bondade a fé que vocês têm. A bondade juntem o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança. E a perseverança, a salvação, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã e a amizade cristã, juntem o amor.
pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muitas coisas boas como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. Penso que, enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas, pois sei que logo terei de deixar este corpo mortal, como o nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder para que depois da minha morte vocês lembrem sempre dessas coisas. Testemunhas da glória de Cristo. Nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu, quando estávamos com o Senhor Jesus no Monte Sagrado. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Agora, Pedro vai falar sobre os falsos mestres. No capítulo 2, tá? No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que o salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade.
Até hoje fala, né? Tudo que eles vão falar, se é um crente que fez qualquer serviço errado, eles falam, ah lá, isso é porque é crente, né? Então, achando que o crente nunca vai errar, mas o crente também erra. Só que nós temos o Espírito Santo para que nós pedimos perdão, né? Quando nós erramos, o Espírito Santo nos avisa que errou e incomoda, sabe? Aquele incômodo no peito, aquela coisa bem ruim mesmo. A gente lembra que pecou e fala, Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Então, é assim. Mas até hoje, nós vivemos nesse meio, né? Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês. Olha, gente, quantas vezes eu já falei sobre esses falsos mestres que o Senhor Jesus avisa aqui. Tá cheio por aí. Vocês tomem cuidado. Não vão atrás de profecia. Não vão num lugar que fala, olha, tem fulano lá que faz isso, faz aquilo, ele é profeta, ele não sei o quê. Você vai, chega lá, você vai ouvir o quê? Um falso profeta. Não estou dizendo que não tenha profeta de verdade, tem. Mas, que nem o senhor falou, quando o profeta disser alguma coisa, se isso que o profeta disser não acontecer, porque não foi Deus que falou com ele, ele mesmo que tirou da própria cabeça dele. Então, toma cuidado, porque no meio evangélico, o que aconteceu? A gente não chama esse povo de crente. Por quê? Porque eles estão ali para ganhar dinheiro. Eles abrem igreja, eles entram, abrem um monte de igrejas para ganhar dinheiro. Eles dão um envelopinho da sorte. Fala que se você colocar 1.000, 2.000 no envelopinho da sorte, você vai conseguir muito mais que aquilo. Entendeu? Ele não vai atrás disso porque é mentira. É falsos profetas. Tome cuidado, tá? Pra vocês não serem enganados. Tudo que falar para vocês, vocês vão na Bíblia para poder ver se é verdade mesmo. Então aqui, ó, o apóstolo Pedro já está falando, ó. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado, pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno. Quando fala inferno, gente, é Hades, que é o como é que fala? Sepulcro, né? Acho que me fugiu o nome agora. E os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Ele salvou Ló, um homem bom que estava aflito, porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias, esses homens bons que viviam entre eles... Eu vou voltar para ler novamente. Todos os dias, esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia.
Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que esses falsos mestres, não os acusam com insultos na presença do Senhor. Mas esses homens agem por instinto, como os animais selvagens, que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por isso, eles serão destruídos como animais selvagens e pagarão com sofrimento o sofrimento que causaram aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúne com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com os seus modos enganosos. Não podem ver uma mulher sem a desejarem, e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo o mal, e foi repreendido por causa do seu pecado, pois uma jumenta falou com voz humana e acabou com as loucuras do profeta. Esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas, e com os seus desejos impuros e imorais, enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo, pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que, depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros estes ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Olha só que comparação. Aqui a pessoa que conhece o Senhor Jesus, conhece o que ele veio fazer, e depois abandona ele,
Pior é do que se não tivesse conhecido ele. Misericórdia, né? Agora, o dia do Senhor. E é o capítulo 3, tá? Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos, que anunciaram o Evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e do meio da água. A terra foi formada da água e no meio da água. E também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Só de pensar, né? Se vocês analisar bem, quando vem uma tempestade bem forte, ela não vem rápida, um instantinho, né? Eu fui levar o meu filho um tempo atrás aí, ele estava indo na faculdade, agora ele terminou, graças a Deus. Mas eu fui levar ele na faculdade e do nada começou um temporal. Eu falei, nossa, meu Deus, misericórdia, mas foi tanta chuva que não via nada, tive que parar o carro porque embaçou tudo e era muita chuva com vento, sabe, assim, parecia o fim do mundo mesmo. Então, você vê que do nada, o Senhor faz assim e acabou. O mundo todo pode ser destruído. Lembrem-se disso, gente. É assim que acontece, é muito rápido. Um terremoto, por exemplo. É assim, ó. Vai e acontece tudo e parte o chão e engole tudo e morre muita gente. Um tsunami do mesmo jeito. Então, as coisas do Senhor é assim. Quando menos esperar, vai acontecer. Então, aqui, ó, o Senhor falou, ó, e também que pela água do dilúvio, o mundo antigo foi destruído. Tanto esse mundo foi destruído, como lá em Sodoma e Gomorra foi destruído também essas cidades, com fogo, né? Fogo e enxofre. Eles duvidaram que ia acontecer, Ló avisou, mas eles não quiseram escutar e morreram, né? Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Tá vendo, gente? Para quem não crê, comece a acreditar, porque vai ser assim, viu? Se você não crer, é muito triste. Então aqui ele fala, Pedro fala, Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo, estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído,
mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Se o Senhor falou, vai acontecer. Pode ter certeza, gente. Pode ter certeza. Acreditem, porque todas as outras profecias que se cumpriram, que foi dada há muito tempo atrás, os profetas falavam e as pessoas não acreditavam. E aí acontecia. E todos que foi profetizado aconteceram, né? Agora, esperando a vinda do dia de Deus, sabendo que tudo isso vai ser destruído, assim então, que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo, e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será perfeito de acordo com a vontade dele. Aleluia, glória a Deus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Esse mundo aqui, gente, terrível, né? Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Por isso, gente, quem não aceitou o Senhor Jesus, aproveite. Essa pode ser a última chance que você tem. Aceite, fala com ele, fala: Senhor, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Aceite-o de coração, fale em voz alta, fale: eu te aceito, meu Senhor Jesus, meu Senhor, meu Salvador. A partir de agora eu vou te honrar, eu vou ler a Bíblia, eu vou obedecer os teus mandamentos. Conversa com o Senhor, aceite-o, porque vai ser muito bom para você. E quem já aceitou, continua firme na palavra, né? Porque não é porque aceitou que pode deixar a Bíblia lá aberta no Salmo 91, que os crentes não fazem isso, né? Mas muita gente faz, acaba sujando a Bíblia todinha e não tem serventia para nada. Porque a palavra só tem serventia quando você a lê e você entende e você guarda aqui, ó, no coração e obedece, né? Tem que obedecer. Nós somos falhos, pecadores, mas a gente vai continuar firme, peca, pede perdão, continua aqui, ó, na palavra. E para as pessoas que saíram, né, da igreja, como a gente sabe que teve tantas pessoas que já saíram, né? Conheceram a palavra, conheceram o que é bom e depois abandonaram, né? Prefere o mundo, prefere barzinho, preferem noitadas, danças, bagunças, funks, do que a palavra de Deus que morreu por nós, né? É triste. Vamos orar para que essas pessoas voltem. O Senhor traga de volta essas ovelhinhas perdidas, né? Vamos orar. Pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre este assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há alguma
algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não ser levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por terminarmos mais um livro da Bíblia, Pai. Obrigado, Senhor. Fique conosco, nos ajude para que possamos continuar firme com o Senhor. Peço que o Senhor abençoe e proteja a todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.